Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos, neste momento, na nossa terceira aula da nossa Escola de Discípulos, no Conecte-se com a sua nova vida. E a aula de hoje, que é a terceira aula, ela vai nos falar sobre as ferramentas espirituais. Antes eu gostaria de orar, pedindo que Deus nos dê a direção dele. Amém? Senhor, eu quero te pedir agora que nada venha impedir esta gravação, esse estudo, que o Senhor nos abençoe para que essa palavra sirva para ajudar, para acrescentar na vida dos discípulos do Senhor, uma vida de oração, de jejum, de meditação na tua palavra. Eu te peço agora a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, nós vamos começar a nossa lição lendo o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12. Antes de entrarmos nesse assunto sobre as ferramentas espirituais, é muito importante a gente enfatizar que a vida cristã não se resume apenas à dádiva da salvação. O Senhor não apenas entrou na nossa vida, no nosso coração, para nos levar para o céu, mas Ele quer que nós nos desenvolvamos também para que nós possamos viver uma vida de bênção na sociedade, na igreja, na nossa família. Isso é aquilo que a Bíblia chama de desenvolvimento da salvação. Para isso, o Senhor, Ele coloca em nossas mãos ferramentas espirituais. E essas ferramentas são conhecidas também como disciplinas espirituais. E são os meios de graça que o Senhor coloca em nossas mãos, que são práticas saudáveis para o nosso desenvolvimento na fé cristã. Essas práticas espirituais, elas devem se tornar um hábito na nossa vida. Assim como nós não deixamos de escovar os dentes, assim como nós não deixamos de tomar banho todos os dias, nós devemos também ter algumas práticas na nossa vida cristã e devem ser constantes. Amém? Não apenas em ocasiões especiais. E uma delas é a oração. Por isso eu quero falar um pouco sobre esse assunto tão importante que é a oração. A oração, ela tem vários propósitos. Você pode invocar a presença de Deus, confessar os seus pecados e tentações. Você ora em favor de pessoas, você adora a Deus, você o louva. E você também pode pedir pelas necessidades. Então a oração não se resume apenas a pedir, ou fazer como muitas pessoas fazem, orar apenas no genérico. O Senhor abençoa todo mundo. Nós precisamos ser específicos e entender que existem vários tipos de oração, como aquilo que nós estamos apresentando aqui. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, ele apreciava tanto a oração que ele inventou muitas formas de ajudar as pessoas a orar. Por isso que nós encontramos os livros de oração de John Wesley, nós encontramos o seu diário, os seus registros. E ele organizava os metodistas em pequenos grupos, ensinando realmente a prática da oração, da vida devocional, do jejum, que nós vamos ver aqui. E você pode descobrir os melhores meios para você orar. Seja ao ar livre, seja ao som de uma música, no silêncio do quarto. Eu pessoalmente, gosto de orar nas minhas caminhadas. É um momento que eu me sinto livre para abrir meu coração perante Deus. Mas oro também na minha casa, no meu quarto, oro também com a minha esposa, e nós procuramos sempre desenvolver realmente alguns momentos de oração que são específicos.
Mas, no entanto, nós precisamos entender que a oração, ela não é um monólogo, mas ela é um diálogo com Deus. Você não precisa ter palavras bonitas para orar, ou palavras floreadas, né? Porque muita gente diz assim: pastor, eu não sei orar, porque certamente essa pessoa viu alguém orando na igreja, usando palavras difíceis, e ela acha que ela não sabe orar. E oração não tem a ver com exposição da nossa cultura, mas é expor o nosso coração diante de Deus, num diálogo sincero com a nossa própria palavra, com o nosso próprio jeito de ser. E quando nós oramos, falamos com Deus, Deus fala conosco também. Por isso que ela não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus. A oração, ela é a respiração do Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Precisamos aprender a orar em todo tempo. Você pode estar dirigindo e ao mesmo tempo estar orando. É claro que não de olhos fechados, mas com olhos bem abertos. Você pode estar limpando a sua casa, lavando uma louça, ou fazendo qualquer outra atividade, e ao mesmo tempo a tua mente estar ligada ao trono da graça de Deus. Sentimentos que não podem ser expressos são sempre orações que não podem ser recusadas, disse Spurgeon. Até mesmo quando nós não conseguimos expressar com palavras, mas colocamos o nosso coração ou apenas choramos diante de Deus, o Senhor, Ele também aceita esses sentimentos que não são expressos. Como Ana, que orou pedindo um filho ao Senhor, e ela não conseguia, talvez, expressar em palavras, mas ela derramou seu coração perante Deus. Então, a oração, ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Mas ela tem também alguns fundamentos, algumas normas que nós não podemos fugir delas. E a primeira delas é que nós temos que orar em nome de Jesus. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amados, pedir em nome de Jesus não é a fórmula mágica que você cita o nome de Jesus no final de uma oração. Mas pedir em nome de Jesus é você estar consciente que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que promove o nosso acesso a Deus, através da sua morte, da sua ressurreição. Então, orar em nome de Jesus é orar na autoridade do nome de Jesus. Então, não importa se a expressão nome de Jesus vem no início, no meio, no fim, mas importa que você sabe que Jesus Cristo é aquele que vai te levar a um contato real com Deus. Tá? Ele que vai nos aproximar do Pai. Amém? O outro fundamento é a fé. Ore com fé. A Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ao orar, não deixe que a dúvida entre no seu coração. Pessoas dizem assim: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me atender? Será que eu vou conseguir aquilo que eu preciso? É claro, meus amados, que Deus ele responde à nossa oração da fé de 3 maneiras. Ele pode dizer sim quando aquilo que você pede vai ser bênção para a tua vida. Ele pode dizer não quando ele percebe que o teu pedido não será bom para você, não será bênção na tua vida. E ele pode dizer espere, quando ele entender também que não é o tempo certo para aquilo que você está pedindo. Mas com certeza Deus responderá, se nós exercitarmos a nossa fé. A palavra do Senhor também nos fala de um terceiro fundamento. Ore segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Orar segundo a vontade de Deus é muito mais do que simplesmente dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas é você procurar conhecer a vontade de Deus antes mesmo de orar, para que você ore corretamente, para que você ore alinhado com aquilo que Deus já revelou na sua palavra. Em questão da vontade de Deus, existem algumas coisas que Deus já revelou na sua palavra. Não adianta você pedir pela destruição do seu inimigo, né, para que Deus venha puni-lo, porque Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não adianta você, na área sentimental, orar por uma pessoa que já está casada, porque isso é adultério. Vai contra a vontade do Senhor. Você que é jovem e quer construir uma vida, um casamento abençoado, que você aprenda a escolher realmente uma pessoa que teme ao Senhor e que serve Jesus, como você também serve. Então nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Então são 3 fundamentos básicos da oração. Mas há uma outra disciplina que nós precisamos aprender, que é a disciplina ou a ferramenta do jejum. Qual é o lugar do jejum na nossa vida? Essa é uma prática muito importante para que a gente desenvolva também a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Há uma definição de jejum que diz assim, que jejum é fome de Deus. Você deixa de se alimentar, você se abstém parcialmente ou totalmente de alimentos, como define aí o dicionário, a fim de alimentar o seu espírito, a fim de alimentar a sua alma perante o Senhor. Então, quando você faz o jejum, você deve fazer o jejum sempre acompanhado da leitura da palavra, da oração. Porque se for apenas abstinência, ele não tem valor algum. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar jejuns por vários motivos. Confissão de pecados, intercessão, sinal de humildade, humilhação, arrependimento. Nós temos o exemplo aqui de Esther, colocando aqui os textos. Nós sabemos que a nação judaica, ela foi livre por Deus de um holocausto. Por quê? Porque o povo dele orou e jejuou. Foi convocado um jejum solene. E todos pagaram o preço. Um jejum coletivo. E Deus, então, interveio e deu um grande livramento ao seu povo naquele tempo. No Novo Testamento, com a compreensão da graça de Deus em Cristo, os primeiros cristãos também jejuavam, mas principalmente para disciplina, para fortalecimento espiritual, ou apenas reconectá-los com Deus e com seus planos. Foi exatamente isso que aconteceu em Atos 13, quando a igreja, a liderança da igreja de Antioquia, ela se reúne, ela ora e jejua, pede direção de Deus, e o Espírito Santo fala a eles que era momento de separar Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha preparado aos seus servos. Então nós precisamos aprender a jejuar também, para que Deus nos mostre qual é a sua vontade, o seu plano para a nossa vida. Em nossas igrejas, antes de fazermos qualquer planejamento, deveríamos sempre dedicar um tempo para orar e jejuar, para que Deus nos dê uma direção clara. Amém? O jejum também, ele quebra muralhas espirituais. Há muralhas espirituais que só podem ser derrubadas com jejum e oração. Os discípulos tentaram em vão expulsar demônios de um determinado jovem. E Jesus disse a eles: vocês não conseguiram, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, existe um nível de batalha espiritual
que nós precisamos incluir, juntamente com a oração, o jejum, para que vidas sejam libertas. Então, os irmãos percebam que o jejum, ele tem várias finalidades, mas eu quero apresentar aqui algumas dicas para fazermos o jejum de uma maneira saudável. A primeira é que você tem que ter um propósito. Tem um propósito específico, um motivo para o seu jejum. Qual é o seu propósito? Essa é a primeira pergunta. E nós já colocamos aqui vários propósitos. Mas qual é o seu propósito? É a salvação de alguém? É a libertação de alguém? Então, qual é o propósito do seu jejum? Em segundo lugar, planeje o tempo que vai durar o teu jejum e também a forma ou do que você vai se abster. Tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque há pessoas que, em primeiro lugar, não podem fazer um jejum completo. Há pessoas que têm enfermidades crônicas, que usam medicamento. Então, para essas pessoas, o ideal seria fazer um jejum parcial. Tá? E outra coisa, você precisa determinar o tempo. Que tempo é esse? É um dia por semana, 2 dias por semana? Ou é 21 dias de determinado horário até tal horário? Ou é 40 dias? Então precisamos nos organizar nesse sentido também. Em outro lugar, em outra questão, inicie o jejum sempre com oração, pedindo perdão e forças. Leia a Bíblia e louve ao Senhor. Por que isso é importante? Amados, porque não adianta você jejuar ou fazer qualquer outro sacrifício se o teu coração ele estiver impuro. Se você tiver cometido qualquer pecado, se você estiver com alguma inimizade com alguém, não há oração ou jejum que chegue ao trono da graça de Deus. Então é preciso pedirmos perdão, é preciso limpar o coração e pedir forças para que a gente venha conseguir cumprir esse propósito e louvar ao Senhor. Porque certamente, amados, quando você entra em jejum, tenha certeza que você entra numa batalha espiritual. As coisas às vezes se complicam mais, porque o inimigo não quer que você jejue, porque essa é uma arma poderosa do Senhor para a tua vida. Em quarto lugar, concentre-se o máximo possível, refletindo, cantando, orando e lendo, aquilo que nós falamos aqui. Né? As distrações, elas precisam ser eliminadas nesse momento. Então, enquanto estamos jejuando, desligue o celular ou o telefone, procure um lugar tranquilo para que você faça isso, para que você busque ao Senhor, para que você leia a palavra, você adore ao Senhor. É preciso todo um cuidado para fazermos um jejum corretamente. E ao terminar o jejum, ore entregando esse propósito diante do Senhor. Então, você começa com oração, você termina com oração. E ao terminar, você entrega esse propósito. Não faça como muitos irmãozinhos, né? Termina o jejum e sai correndo para a geladeira. E sai correndo, né? Ela fez jejum de chocolate. A pessoa vai lá e come já direto 2, 3 barras de chocolate de uma vez. Vai passar mal depois. Então nós precisamos saber também terminar esse jejum. Faça o jejum como puder, mas não deixe de se consagrar a Deus. Amém? Existe uma terceira disciplina espiritual, uma terceira ferramenta que é a meditação na palavra do Senhor. A Bíblia pode ser estudada, a Bíblia pode ser pesquisada e analisada, mas ela também precisa ser meditada. Nós precisamos meditar na palavra. É diferente do estudo bíblico, da pesquisa ou da leitura. Meditar é você introjetar um determinado texto no seu coração. E alguns colocam a meditação na figura do boi ou da vaca que rumina aquele alimento, e fica com aquele alimento na sua boca o dia inteiro. Isso é meditação. Você introjeta a palavra de Deus. A meditação
ela é uma prática que visa introjetar os valores bíblicos, a sensibilidade à voz de Deus e a capacidade de discernir a vontade dele, por meio da palavra, por meio da Bíblia. Eu já passei por experiências assim, onde eu estava meditando e de repente Deus me chamou a atenção para um detalhe de um texto, ou uma palavra de um texto. E daquela palavra surgiu depois uma ministração, um sermão, algo que Deus trouxe ao meu coração. Isso nos leva a ter intimidade com Deus. Esse é o objetivo da meditação. Algumas dicas também para um bom tempo de meditação. Encontre um lugar tranquilo. Assim como o jejum. Né? Tenha um lugar tranquilo. Acalme o teu coração. E purifique os pensamentos de ansiedade. Muitas vezes nós não conseguimos concentrar. Porque a nossa mente está cheia de ansiedades, cheia de problemas. Então nós temos que, nesse momento, e isso pode levar algum tempo, e de acalmar o nosso coração e purificar, levar os nossos pensamentos, tudo aquilo que nos atrapalha, levar a Deus, né? Encher os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Leia os textos bíblicos nos quais deseja aprofundamento na meditação. A meditação ela tem que ser planejada. Ela pode ser feita através da leitura da Bíblia, direta, capítulo por capítulo, ou versículos. Né? Ela pode ser feita através de guias devocionais. No nosso caso, nós da Igreja Metodista usamos o nosso cenáculo, mas há tantos outros guias devocionais bons, ou até mesmo livros devocionais. Então nós precisamos nos aprofundar. Veja que ela não é um estudo bíblico. Ela não está preocupada em fazer uma exegese do texto, mas a meditação está preocupada em aplicar o texto no nosso dia a dia. O que Deus está falando comigo? Como que eu posso pôr isso em prática na minha vida? Então, ore com o texto em mente. Se Deus, então, nesse texto falou com você sobre perdão, você vai analisar o teu coração segundo essa palavra e você vai orar com o texto em mente e pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a ser como Jesus. Me ensine também a perdoar. E depois de ler e orar, faça anotações sobre eventuais inspirações que o momento lhe trouxe. Isso é maravilhoso. Por conta disso, nós temos o diário de John Wesley, nós temos as anotações de John Wesley, nós temos os salmos que foram inspirados por esses momentos de oração, de súplica, esses momentos de diálogo com Deus. Então os salmistas, eles escreveram, e por isso nós temos isso em mãos, né? E nos edificamos através da leitura dos salmos. Pegue essa prática, coloque isso realmente em prática na sua vida, e depois você volta alguns dias e olha ali no seu caderno de oração, você vai ver quanto que o Senhor já te falou e quanto Ele tem feito na tua vida. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Eu acho lindo esse versículo, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você quiser ser uma bênção nesse mundo, se você quiser ter uma boa palavra para dizer para quem está cansado, você precisa realmente desenvolver uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, ser despertado todas as manhãs, despertar o seu ouvido para que você ouça como os eruditos, para que você fale como uma pessoa sábia. Você precisa ouvir sabiamente aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar por meio da palavra. Amém? Nós estamos concluindo esse estudo e queremos dizer que tais ferramentas, elas vão dar equilíbrio para nós,
tranquilidade, capacidade de lidarmos com crises e conflitos. Elas vão nos aprofundar na fé e na nossa segurança em Deus. E, além disso, você se tornará um cristão ou uma cristã experimentado e capaz de ajudar outras pessoas em suas próprias jornadas espirituais. Eu quero encerrar o estudo de agora com uma reflexão. Adquira um caderninho imediatamente para seus momentos de meditação. Quem sabe daí não sairá um livro, quem sabe aí uma reflexão para a tua célula, ou até mesmo surja, através da sua vida, um novo pregador ou pregadora da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Graça e paz, Pastor Gilberto.